O Libertador, capítulo 20. Se não virem sinais e maravilhas. Ao voltarem da festa da Páscoa, os galileus trouxeram notícias do maravilhoso trabalho que Jesus estava fazendo. Muitos se entristeceram ao ver os abusos ocorridos no templo e a ambição e a arrogância dos sacerdotes. Esperavam que aquele homem, que havia expulsado os líderes religiosos do templo, fosse o tão esperado libertador. Tinham ouvido falar que o profeta havia declarado ser ele mesmo o Messias. A menos que sua petição fosse atendida, ele não receberia Jesus como o Messias. Enquanto o oficial esperava em angustiado suspense, Jesus disse: "Se vocês não virem sinais de maravilhas, nunca crerão." João 4, verso 48. O Salvador comparou a descrença questionadora do Pai com a fé simples dos samaritanos, que não pediram nenhum milagre ou sinal. Sua palavra tinha um poder convincente, que tocara o coração deles. Cristo ficou penalizado ao ver que seu próprio povo não era capaz de ouvir a voz de Deus lhes falando por meio de seu Filho. O nobre, entretanto, possuía um certo grau de fé, pois tinha ido até ali para pedir por aquilo que lhe parecia ser a bênção mais preciosa. Jesus desejava não somente curar a criança, mas também levar o oficial e sua família a participar das bênçãos da salvação, e assim acender uma luz em Cafarnaum. No entanto, o nobre precisava perceber sua própria necessidade antes de querer a graça de Cristo. Muitos judeus estavam interessados em Jesus por motivos egoístas. Sua fé dependia de favores temporários que Jesus lhes pudesse conceder, e não enxergavam a necessidade que tinham da graça divina. Como um raio de luz, as palavras do Salvador dirigidas ao nobre revelaram o que ocorria em seu coração. Ele viu que seus motivos eram egoístas. Sua fé hesitante mostrou sua verdadeira face. Em profunda aflição, compreendeu que sua dúvida poderia custar a vida de seu filho. Angustiado, suplicou: "Senhor, vem antes que meu filho morra." Verso 49. Sua fé se apoderou de Cristo, como a de Jacó quando ele clamou ao lutar com um anjo: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Gênesis 32, verso 26. Como Jacó, ele também prevaleceu: "Pode ir, o seu filho continuará vivo." Jesus disse. Está no verso 50. O nobre saiu da presença do Salvador com uma paz e alegria que nunca havia sentido antes. Na mesma hora, os que cuidavam da criança à beira da morte em Cafarnaum viram uma mudança súbita e misteriosa. O estado febril deu lugar a um salve brilho que indicava o restabelecimento da saúde. A força retornou ao corpo debilitado. Já não mais havia qualquer sinal de doença na criança. Sua pele, que estivera ardendo de febre, agora estava fresca e úmida. E ele caiu em um sono profundo. Maravilhados, os familiares ficaram muito felizes. O oficial poderia ter voltado para Cafarnaum naquela mesma tarde, depois de seu encontro com Jesus, mas não teve pressa. Ele só voltou para casa na manhã seguinte. Que maravilhoso deve ter sido aquele reencontro! Quando ele saiu à procura de Jesus, seu coração estava carregado de tristeza. Como eram diferentes seus sentimentos agora! Em seu caminho de volta, na tranquilidade das primeiras horas da manhã, toda a natureza parecia estar louvando a Deus junto com ele. Ele ainda estava a certa distância de sua casa, quando alguns servos saíram para aliviar o suspense que seguramente
pensavam eles, o oficial estaria sentindo. Ele não mostrou nenhuma surpresa com a notícia trazida, só perguntou a que horas a criança começara a melhorar. Os servos responderam: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Na mesma hora em que a fé se agarrou à certeza dada por Jesus, o seu filho continuará vivo. O amor divino tocou a criança. O pai saiu correndo para saudar o filho, sabendo que ele havia sido salvo da morte. O abraçou contra o peito e repetidas vezes agradeceu a Deus por aquela cura tão maravilhosa. Mais tarde, quando aquele nobre aprendeu mais de Cristo, ele e sua família se tornaram discípulos. A notícia do milagre se espalhou, preparando o caminho para o ministério pessoal de Cristo em Cafarnaum. Como um angustiado pai, nós somos muitas vezes levados a procurar Jesus só pelo desejo de obter algum benefício terrestre, e nossa confiança em seu amor passa a depender da resposta positiva ao nosso pedido. O Salvador deseja dar uma bênção superior àquela que pedimos, e Ele demora a responder para que possa nos mostrar o mal que existe em nosso coração e a necessidade que temos de sua graça. Ele quer que nos afastemos do sentimento egoísta que nos leva a procurá-lo. O nobre queria ver a resposta à sua oração antes de crer, mas teve que aceitar a palavra de Jesus de que seu pedido tinha sido ouvido e a bênção concedida. Devemos crer não porque vemos ou achamos que Deus nos ouve. Devemos crer em suas promessas. Quando oramos, pedimos suas bênçãos. Devemos crer que a receberemos e já agradecer por tê-la recebido. Então, podemos ir cuidar de nossos deveres, sabendo que experimentaremos a bênção da qual precisamos.